Olá, concurseiros, vamos trazer hoje um assunto bastante interessante e polêmico, que com certeza cairá nas provas que você irá fazer sobre este assunto. Essa microaula é sobre o cheque e nós vamos tratar especificamente sobre oposição ao pagamento, que também pode se chamar de sustação, ou revogação, que também pode se chamar de contraordem. São dois institutos que devem ser exercidos dentro do prazo de apresentação do cheque e dentro do prazo de prescrição. Vejamos então como é que acontece como é que esse instituto é exercido, como é que esse direito é exercido. Vejamos oposição ao pagamento em primeiro lugar. Oposição ao pagamento ou sustação, esse direito deve ser exercido dentro do prazo de apresentação do cheque. O que é oposição ao pagamento e o que é revogação? Para que serve? Caso haja necessidade de você impedir o pagamento de um cheque que foi emitido, você recorre a um desses dois institutos. Sendo que oposição ao pagamento ou sustação só pode ocorrer dentro do prazo de apresentação do cheque. E que prazo é esse de apresentação do cheque? Nós temos duas possibilidades para a apresentação do cheque. Um deles é o cheque emitido na mesma praça, que é de 30 dias, e o outro prazo é o cheque de outra praça, que tem 60 dias de prazo para apresentação. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que um cheque com 60 dias não pode mais ser descontado? Não. Na verdade, esse prazo de apresentação do cheque é para você apresentar realmente o cheque. Mas, não apresentando nesse período, você abre mão de alguns direitos que você tem posteriormente a esse prazo. Então, é necessário que você o faça dentro desses 60 dias. O cheque vai ser pago mesmo depois de 60 dias ou de 30 dias, mas você perde alguns direitos. Então, vejamos. O que é um cheque emitido na mesma praça? Se você observar que o seu talão de cheque traz gravado o nome do banco e a cidade em que o banco está prestando serviço, se você emitir um cheque e escrever no cheque o mesmo nome da cidade deste banco, então você tem um cheque da mesma praça. Há uma coincidência entre o nome que você colocou ao assinar o cheque e o nome do próprio banco, o nome da cidade do próprio banco. Pois bem, você, mesmo estando nesta cidade, de onde o cheque tem origem, se você disser, por exemplo, você está em Campinas, São Paulo, e se você escrever que está em Piracicaba, automaticamente o seu cheque passa a ser cheque de outra praça. Não interessa onde você esteja. Do mesmo jeito, se você estiver em Piracicaba e assinar no seu cheque, antes da data, você colocar Campinas, ele é um cheque da Praça de Campinas e não da Praça de Piracicaba. Então, o cheque relativamente à praça, ele tem a ver com o nome que você escreve e o nome que o banco traz. Então, o cheque de uma praça ou de outra vai depender do nome que você escreve, se coincide ou não com o nome do banco. Nós precisamos mostrar agora as características diferenciadoras do prazo de apresentação do cheque para o prazo de prescrição do cheque. Então, veja, quais são as características nesse período de oposição ao cheque, no prazo de apresentação do cheque? Manifestação por escrito. Você só pode opor ao pagamento de um cheque por escrito. Mesmo você conseguindo com o seu gerente ligar por telefone, você tem que formalizar depois. Ou seja, você pode até antecipar para ele por telefone, mas você tem que formalizar por escrito. Você também, ao opor ao pagamento de um cheque, você suspende o seu pagamento. Você não está acabando com os dias do cheque, você está apenas suspendendo o pagamento do cheque. Ainda também tem o emitente ou o portador legitimado podem sustar. Só quem pode são esses dois, sustar um cheque ou opor o pagamento. Inclui cheque não preenchido. Se você perde o seu talonário de cheque em branco, você pode fazer oposição ao pagamento ou sustar o cheque, que é o mais usual. Agora, nós vamos traçar uma reta entre essas duas colunas
E agora nós vamos estudar a revogação ou contraordem do cheque. O que vai ser a revogação ou contraordem do cheque? É o impedimento do pagamento dele e a definitiva liquidação, desde que ocorra dentro do prazo de prescrição. Ora, o prazo de prescrição vem a ser o quê? O prazo em que o cheque, dentro dele, tem validade, mas ao fim dele, ele está prescrito, ou seja, ele não pode mais ser pago pelo banco. Se o banco pagar um cheque prescrito, ele vai ser responsabilizado e vai restituir a pessoa que emitiu o cheque em dobro, conforme o nosso Código do Consumidor. Qual é o prazo de prescrição do cheque? 6 meses, contados a partir do fim do prazo de apresentação. Imediatamente após o fim do prazo de apresentação, inicia o prazo de contagem para a prescrição do cheque. 6 meses depois, ele está prescrito. Ele não mais pode ser pago pelo banco. Não vamos cair na asneira de dizer que, por causa disso, que o cheque prescreve em 8 meses, um cheque de outra praça. Ou que o cheque prescreve em 7 meses, um cheque da mesma praça. Porque não é assim. O prazo de prescrição do cheque é de 6 meses, contados a partir do fim do seu prazo de apresentação. Quais são, então, as características diferenciadoras desse período em relação ao anterior? Primeiro, aviso epistolar, judicial ou extrajudicial. Nós preferimos deixar essa expressão epistolar para poder coincidir com o que está na lei. Essa expressão está na lei. Vai que uma questão cai com essa expressão e você não sabe o que vem a ser. Então, aviso epistolar é um aviso por escrito. Ele pode ser judicial ou extrajudicial também. A outra característica diferenciadora só vale para cheques preenchidos. O que quer dizer que você não pode fazer isso com um cheque que está em branco, porque ele estando em branco, ele vai ser reclamado lá no período anterior. Também, só tem eficácia após o prazo de apresentação do cheque. Você não pode, durante o prazo de apresentação, pedir a revogação ou contraordem de um cheque, porque ela só pode ser colocada depois do prazo de apresentação, é claro. Também, só o emitente pode provocar essa revogação ou contraordem, ao contrário do outro caso, né, que tanto o emitente quanto o portador legitimado podem fazer. E ainda revoga o cheque definitivamente. Revogar o cheque é como se você liquidasse aquele cheque sem efetivamente pagar. E há um ponto comum entre as duas solicitações, digamos assim, da oposição ao pagamento ou da revogação. Qual é esse ponto? É que o banco não pode recusar o pedido de sustação ou revogação. Se assim o fizer, também estará cometendo um crime que vai redundar na reparação de prejuízo causado a terceiros, aos interessados. Então, este mapa mental, ele mostra exatamente o momento em que o prazo de prescrição inicia e termina, e também o prazo de apresentação do cheque, tanto para cheques emitidos na mesma praça ou cheques de outras praças. Um não interfere no prazo do outro. A própria lei diz que eles se excluem mutuamente. A prescrição, ou seja, a revogação ou contraordem, atua dentro dos 6 meses e a oposição ao pagamento ou sustação atua dentro dos 30 ou 60 dias, que é o prazo de apresentação do cheque. Nós esperamos que esse mapa mental seja realmente útil para você, concurseiro, e que na próxima prova que você vai participar, você arrebente, e se saia bem e seja realmente competitivo. Um grande abraço.